em aprender a palavra de hoje, eu vou trazer também, eu vou começar com um ponto. Tem situações que a gente fica assim, fala, parece que a palavra está sendo contraditória. Não existe isso. A Bíblia não tem nada de contradição, mas às vezes você fica com essa impressão, né? Então eu quero começar aqui lembrando o seguinte. Mateus 7, Jesus fala o seguinte: não julgueis para não ser julgado. Né? Só para lembrar, depois a gente vai entrar profundamente nessa palavra. Aí, Jesus está falando, não julgueis para não ser julgados. Tá? E continua, depois nós vamos ler a palavra. Em Lucas 12, né? Lucas 12, a palavra diz que tinha dois irmãos brigando lá, com discussão de herança, e Jesus estava passando por ali, e aí alguém gritou no meio da multidão: ei, Jesus, vem aqui, né? A palavra diz lá em Lucas 12, 13, alguém na multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Aí respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro dentre vocês? Jesus falou: eu não vim aqui para ser juiz. Com certeza, né? Na volta de Cristo, a ele foi dado toda a autoridade para sentar no trono branco e vai julgar realmente. Todas as pessoas passaram por ali. Mas naquele momento, né, Jesus falou: eu não vim aqui para julgar ninguém. Bom, então diante desses dois, né, essas duas passagens que Jesus fala: não julgueis para não ser julgado, né? E aí quando alguém chama ele para participar de uma, né, de dar uma, julgar ali a situação, quem que tem que ficar com essa parte, quem tem que ficar com essa, quem que me pôs como juiz? Eu não vim aqui para ser juiz de ninguém aqui não, tá? Então, nessas duas palavras, aí depois a gente vê duas palavras que parecem ser contrárias, né? Primeiro, João 4:1, a palavra diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, quando a palavra diz assim, examine os espíritos, você não vai chamar o espírito e falar assim: vem aqui, né? qual que é o seu nome? Não é esse, né? É para que quando a gente está conversando com alguém, né? E quando você está num relacionamento, quando você está numa situação, alguém está falando da palavra, examine o espírito. Ou seja, para ver se aquela pessoa está falando é de Deus. Lembra aquela passagem que Paulo está falando, né? É bem lembrado isso aqui. Paulo está lá falando do Evangelho, né? E tem lá uma moça, uma tomada lá, gritando, né? Esse é o Santíssimo, esse é o enviado do Deus Altíssimo, esse é o melhor. Não tem, né? E parece que está elogiando Paulo, mas não está. Está atrapalhando ele ministrar a palavra, e ele repreende. E aquela mulher, né, repreende, e aí a hora que repreende aquele espírito maligno, parece que você vê ali. Então, aí dá uma confusão muito grande, por conta que era uma pessoa adivinha e tal. Moral da história. Jesus fala assim: examine o espírito. O que é examinar? Julga, observe, né? Então, já está falando o seguinte, né? Aqui nessa primeira carta aqui, João 4:1, então, não creia em qualquer espírito. Não é qualquer um que abrir a boca para falar alguma coisa que de Deus, né? Você não deve crer antes de avaliar se a base da palavra dele vem de Deus. Então, você está fazendo o quê? Julgando, né? Você está avaliando, está julgando. Em Lucas 9:5 também, a palavra diz assim, né? Que Jesus estava saindo daquele povoado, né? Lembra? Que ele mandou os discípulos irem lá, 2 em 2, e umas pessoas não receberam os seus discípulos, e os discípulos voltaram bravos. Falou: Senhor, né? Ali, naquela casa ali, né? O pessoal colocaram a gente para correr. Manda fogo, manda descer fogo do céu, queima ele, né? Aí Jesus olhou para o Senhor: que espírito vocês pensam que sois, né? Quem vocês pensam que são? Que espírito vocês... Ou seja, examine o que vocês estão falando.
Então, a pergunta é, se nós estamos falando aqui, não julgueis para não ser julgado, né? Depois Jesus mesmo fala assim, quem me pôs como juiz? Então não devo julgar as pessoas, né? Senão vou ser julgado. Está bem clara a palavra. Jesus fala, quem me pôs como juiz? Se Jesus, que era Jesus, ele falou que ele não veio para ser juiz, por que nós vamos julgar a vida dos outros? Né? Aí, do outro lado, a palavra diz para que a gente não crê em qualquer espírito. Né? Não é porque alguém está falando no nome de Deus, muitos conhecem Deus, até o diabo conhece a Deus, né? Não crê em qualquer espírito. Né? A palavra diz aqui mais claramente, não crê em qualquer espírito, examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Ou seja, você tem que julgar, né? É para julgar. A palavra está sendo clara. Aí, se um dia o sol esquentar aí a nossa moleira, a minha, do pastor Rodrigo, e a gente subir aqui em cima e começar a falar abobrinha aqui, com certeza os bereianos, né, como dizia Paulo, vai falar assim, o que é isso? Heresia. Você tem todo o direito. Não importa quem está falando a palavra, vocês têm que julgar, experimentar, ou melhor, né, examine o espírito. Vai que, né, eu estou fora das minhas condições normais, eu venho aqui falar alguma coisa? Não, a pastora quer. Não, examine o espírito, porque nós não podemos aceitar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra. Então, aí a pergunta, nós devemos julgar ou não devemos julgar? Né? Então, a palavra de Deus, às vezes, traz essa situação, e se você for levar no pé da letra, não pode julgar. Então, nessa hora, você vai faltar com a palavra quando deveis experimentar se esse Espírito vem de Deus. Né? Então, nisto, né, eu estou dizendo essa palavra aqui para vocês, eu quero que vocês, para não ter dúvida, né, já dando aqui uma direção, tem uma passagem em João 7, 24, que Jesus fala o seguinte, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. Ou seja, ele não está dizendo se deve ou não deve julgar, ele já está acreditando que vocês vão fazer o julgamento, que nós vamos fazer o julgamento. E ele já diz o seguinte, qual é o problema então? Não julguem por aparência. Né? João 7, 24. Não julgue apenas pela aparência, mas faça julgamento justo. Né? Então, quando nós lemos aqui, né, o ponto em questão, não é a questão se pode julgar, a questão é como se julga. Né? Essa é a preocupação que Jesus está passando. Né? Jesus está passando assim para nós não fazermos julgamentos errados. Né? A pessoa sair julgando as pessoas aleatoriamente. Passou na minha frente, esse é ruim, esse é bom, esse é má. Quem sou eu para ficar julgando as pessoas, né, aleatoriamente, né? Eu não tenho esse papel, não me foi posto esse papel, né? Mas tem hora que nós temos que fazer o julgamento, né? Então nós temos que entender bem essa palavra. Eu convido você, então, a abrir a Bíblia em Mateus 7, de 1 a 5, que nós vamos trabalhar com esse texto aqui. Mateus 7, diz assim a palavra, não julguem para vocês não serem julgados, pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que cai no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Né? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto de hoje, muito obrigado
por tudo que o Senhor já nos abençoou até aqui, com testemunho, com louvor, com o nosso ministério infantil. Agora, Senhor Deus, nós estamos aqui para trazer a palavra que o Senhor nos colocou no coração. Eu peço que o Espírito Santo esteja me dirigindo, Senhor Deus, para que eu possa trazer, Pai, a palavra que o Senhor nos colocou, o entendimento correto, Pai. Que a gente possa sair daqui e que essa palavra venha edificar os nossos corações. Porque nós sabemos que nada, nenhuma palavra vem por acaso, Senhor Deus. O Senhor disse que nenhuma palavra voltará vazia, sem antes cumprir o seu propósito, Pai. Que essa palavra de hoje cumpra o seu propósito, a começar em mim, em cada irmão que está aqui conosco presencialmente, aqueles que estão ouvindo pela internet, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o problema que nós estamos falando aqui não é que não pode julgar, né? Deve julgar, quando é a hora de julgar. Mas a recomendação que se faz é que a gente, quando a gente fala assim, a primeira coisa que você tem que saber, que quando você julgar, você também será julgado. Ó, pastor, mas todo mundo não vai ser julgado? Um dia vai, mas não é desse julgamento lá na frente, né? Porque a palavra diz, né, que eu corro o risco de errar no julgamento, né? Então, se eu errar no julgamento, alguém pode errar no julgamento comigo também. Então, cuidado quando você está julgando outra pessoa. Faça, se tiver que fazer, mas com responsabilidade, né? Com isso tudo, né? Então, a palavra diz, com a medida que medirdes, serás medido também, né? Então, ou seja, é como um bumerangue, tá? Aquilo que você lança, você sabe o que é bumerangue, né? Bumerangue é uma coisa interessante, né? Eu não sei quem inventou aquilo lá, que ele joga, ele vai lá na frente e dá a volta, e se você esquecer que ele está vindo para o seu lado, ele bate na sua cabeça, né? Então, quantas vezes nós levamos na nossa cabeça aquilo que nós mesmos atiramos, né? Então, é essa a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. O que nós estamos usando quando nós julgamos as pessoas sem pensar, né? Então, é essa, com a medida que medir, será medido também. Então, as pessoas, é normal, as pessoas falam assim, aquela pessoa errou, pau nele. E quando ela erra, misericórdia, Senhor, né? Então, para os outros, né, cacete nele. E para nós, misericórdia, né? Jesus falou assim, ó, não. Olha lá como é que você julga. Porque se você julgar errado, com a mesma medida que medirdes, você vai ser medido. É bumerangue, vai e volta, né? Então, nós devemos primeiro, né, antes de julgar as pessoas, julgar as situações. Ver o que está acontecendo, né, antes de julgar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas correm para julgar, né? E não está vendo, né, exatamente o que está acontecendo. Então, antes de fazer um julgamento precipitado, tenha pleno conhecimento das coisas, vai devagar, né? Não seja tão afoito nisso, né? Então, tem muitos, como disse aqui a palavra que nós lemos, como nós lemos aqui em João 7, 24, não julguem pela aparência. Tem gente que julga pela aparência, né? Então, quando você julga pela aparência, sem ter conhecimento, você corre um sério risco de errar. Então, essa é a palavra que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Não faça julgamento pelo que parece. Mas se você for fazer um julgamento, julga com conhecimento, né? Para que você não leve na sua cabeça, né, aquilo que a palavra acabou de dizer. Então, muitas vezes nós quebramos a cara porque nós julgamos precipitadamente, pela aparência e não pelo conhecimento, né? E aí a coisa fica diferente, né? Outra coisa é nunca chegar primeiro para julgar antes de chegar para ajudar. Ó, presta atenção. Um acidente de trânsito. Bateu um carro ali, né? Tem vítima. Juntam umas 30 pessoas e já começa. Aquele que errou. Não, foi esse que errou. Não, foi aquele que errou. E quantos para acudir a vítima? Entendeu? Ajunta 30 pessoas, 28
Estou exagerando, né? Para falar quem estava certo, quem estava errado, quem passou sinal, quem não passou sinal. E 2 que estão lá com a cabeça, olha, está precisando de ajuda. Alguém já chamou a ambulância, né? Alguém está vendo lá o que precisa fazer, vai pegar fogo, né? Então, antes do julgamento, né, vem, olha a necessidade, né? Olha a necessidade. Então, nisso aqui, nós estamos falando o seguinte, se fosse um filho seu, que tivesse com febre, porque ele tomou sorvete, desobedecendo a sua ordem, mãe. Você falou, não toma sorvete, né, que você não pode. E ele tomou sorvete, ficou com febre. Você vai lá e mete o cacete nele, porque está com febre, ou você vai cuidar da febre, e depois que ele passou, né, aí você fala assim, agora vamos conversar aqui. Né? Você entendeu? Agora, irmãos, nós somos assim. Muitos são assim, não somos todos, né? Muitas pessoas erram aí. Já sai batendo antes de primeiro socorrer, né? Olha, a pessoa errou, mas agora ela está ali precisando de ajuda. Não precisa de paulada, tá? Deixa a paulada. Eu sei que a hora que a adrenalina vem, tá? Você fica nervoso, você fica nervosa. Eu sei disso, né? Eu passei por isso, acidente de trânsito, eu e minha esposa, né, batemos o carro na estrada. Isso foi quando o Rodrigo tinha 8 meses. E nós estávamos os dois, batemos de frente o carro, nós dois, assim, estava com um corte, descendo sangue. Minha esposa fraturou, né? Estava ela de um lado e eu do outro, assim, né, parecendo um filme de horror, né? Aí ela, olha você, né, como é que você está? Aí eu falei, você não viu você. Porque ela ninguém tinha espelho, né? E aí ela brava com a pessoa, porque a adrenalina estava alta. Eu sei que tem hora que a adrenalina sobe, mas o que tem que fazer? Nós temos que entender o seguinte, imagina que a pessoa está lá, né? Uma briga, né, de torcida, está lá um corintiano todo caído, ensanguentado, que começou a briga, e fala assim, bem feito, né? Você que começou, agora levou o que merece. Quantas pessoas não fazem isso? Né? Não, espera aí. É uma pessoa, nós erramos, pode ser nós que erramos. Então, nós temos que entender que o julgamento, ele não pode vir antes da ajuda que a pessoa precisa. Deixa o julgamento, esfria, conta até 10. Se você tem aquele ímpeto, né, conta até 20. Se você não dá 20, 30, né, porque, na verdade, nós temos que entender o seguinte, né, antes de paulada, as pessoas, mesmo tendo errada, precisa de ajuda, né? Precisa de um socorro. E muitas vezes nós saímos julgando que a pessoa errou, porque a pessoa mereceu, né? Então, não julguem, pode julgar, mas assim, vamos primeiro fazer aquilo que é a nossa obrigação, né? De socorrer, né? Então, nisso aqui, nós temos situações aqui que você precisa entender o seguinte, olhando para o aspecto da igreja. Você sabia que a igreja é o equivalente a um hospital? Lembra na Bíblia que fala do tanque de Betesda, né? Aquele lugar que havia uma peregrinação, né? Que as pessoas iam para lá, porque quando as águas se mexiam, havia milagres, havia cura. Então, Betesda, a palavra Betesda quer dizer casa de misericórdia. Né, é casa de misericórdia. Betesda. A igreja é uma santa casa de misericórdia. Nós temos que acolher aos feridos. Né? Nós fomos feitos para isso. Muitas vezes nós chegamos aqui feridos, muitos aqui de nós chegamos feridos. Né? Então, nós temos que entender isso, que a nossa posição, enquanto igreja, nós somos uma santa casa de misericórdia. Né? Nós não podemos, assim, falar o seguinte, aquela pessoa está no pecado, né? Pecou, e vamos acabar. Né? Então, o que acontece? Nós sabemos que a pessoa que está no pecado, a palavra fala que quem cai no laço do passarinheiro não consegue sair sozinho. E para isso existe a igreja. Né?
Então, existe o dom da misericórdia, né? Então, nós temos que despertar em nós o dom da misericórdia, porque nós podemos estar nessa situação. Então, a igreja tem essa obrigação, não importa, nós não temos que amar o pecado, mas nós temos que amar o pecador, no sentido de que a pessoa errou, a pessoa fez, mas ela está precisando de ajuda. Sozinho, ela não vai precisar. Então, é muito fácil nós encontrarmos pessoas para julgar, para poder pisar mais na cabeça da pessoa que está no pecado, está no erro. Agora, o difícil é ajudar com que essas pessoas superem aquele problema. Quantas pessoas trabalham para ajudar aquelas pessoas a superar aquele problema? Por exemplo, nós temos um exemplo aqui na nossa igreja do Ministério de Acolhimento, né, que o nosso irmão Marco Antônio, né, ele conhece aí uma casa de recuperação, o pastor Rodrigo Kevers tem ido com um grupo aqui, né, numa outra casa de recuperação. Nós temos, assim, ajudado naquilo que a gente pode, né, levando as pessoas que precisam, né, para poder se recuperar, porque sozinho não consegue sair de lá. Então, aí eu estou falando de um dependente químico, mas tem gente que está dependente de misericórdia para a gente orar por ele, para sair do pecado. Ah, não, pecador não é comigo, não. Né? Jesus veio para salvar quem, irmão? Nós estamos fazendo o trabalho, né, que Jesus deixou para nós fazermos na sua subida ao céu. Né? Ajudar com que as pessoas superem os problemas. Então, nós não podemos rotular um pecador, né? Rotular um pecador como alguém que não tem lugar aqui na nossa igreja. Né? Ah, pastor, o senhor quer receber pecador? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Pecadores. Agora, tem diferença? Pecado é pecado. Né? E nós precisamos da misericórdia, primeiro de Deus. E depois Deus colocou a igreja para essa função, né? De termos acolhedores, né? De termos assim... Então, por isso, né, a palavra aqui hoje, não julguei para não ser julgado, é muito importante. Então, vai para a segunda parte do versículo, né? Quando Jesus fala o seguinte, né? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me eu tirar um cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu. E então você vai poder, claramente, poder tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, a palavra aqui está dizendo para nós, olhar primeiro para nós. Antes de olhar, né, com o olho torto, olha, os defeitos, né? Os problemas da pessoa, olha primeiro para nós. Jesus está falando assim, né? Como é que você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão? Então, se primeiro você não olhar aquilo que impede você ver com claramente, né? Com perfeição. Então, nisso aqui, nós temos que ver o seguinte, se nós, igreja, entender esse chamado, entender que nós não somos perfeitos, que nós temos traves nos nossos olhos. Entender que nós precisamos olhar primeiro as nossas formas, como é que eu tenho agido, como é que eu tenho feito, né? E aí, começarmos a agir segundo a palavra, nós vamos dar um passo gigante para o aperfeiçoamento da igreja. Porque às vezes, irmãos, a gente fica só do nosso lado, apontando os problemas, né? Ó, aquela pessoa, olha aquele outro, olha aqui, olha aquele. E a nossa trave? Entenderam? Então, essa palavra está dizendo o seguinte, olha, ótimo, mas se você e eu entendemos primeiro, né, que a gente precisa olhar para dentro de nós, ver naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós temos feito também errado, nós vamos ver claramente, aí vai ter mais claramente, né, o dom da misericórdia com aquela outra pessoa. Né? E você já vai começar, Senhor, tem misericórdia, né? Ajuda, né? Por quê? Você lembrou o quê?
Da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma medida que medir, vai ser medido. Então, a gente que não é bobo, já começa a maneirar a forma de agir. E já começa a agir com amor, né? Começa a agir com o entendimento que Jesus quer para nós. Que a gente cresça, né? A igreja, nós temos que, a cada dia, né, melhorar, porque nós temos que ser pessoas melhores e ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Se nós queremos só olhar o cisco do outro e não olhar primeiro para nós não vamos conseguir olhar, enxergar cisco, né? Nós não vamos conseguir tirar o cisco, enxergar, enxerga, tá? O diabo coloca uma lupa de aumento para você enxergar tudo quanto é defeito nos outros. E você não, você está bonitinho, viu? Mentira, né? Ninguém de nós aqui somos perfeitos, temos defeitos, precisamos tirar. Se Jesus fala aqui, eu acredito na palavra, né? Então, tem gente que começa a julgar as outras pessoas sem se preocupar, né? Mas tem que tirar primeiro aquele argueiro que está no nosso olho, né? Então, quer ver um exemplo? Né? As pessoas gostam muito de criticar os políticos do nosso país. Muito corrupto. Nosso país não, né? Político parece que é tudo igual no mundo inteiro, né? Muita corrupção. Mas só que, às vezes, a própria pessoa está na igreja e fala o seguinte, né, para o comerciante, se eu dispensar a nota fiscal, você me dá 10% de desconto? O que é isso? Né? Você não está agindo errado? Né? Que diferença que tem? Né? Então, você quer corromper a pessoa. Olha, aqui esse país é um país de corrupto, a política é corrupta. Mas se você é um daqueles que pede para dar um desconto, para não exigir a nota fiscal, você está fazendo isso. Né? E aí, irmãos, eu me lembro uma ilustração aqui, né? Não sei se, quando eu ouvi a primeira vez, não sei se era fato, se era só ilustração, do homem da padaria, que ele estava injuriado. Né? Ele falava assim, esse mundo está perdido, né? Esse mundo está perdido. Mas por quê, senhor Manuel? Olha, né, essa semana eu peguei 3 notas falsas de R$100 lá na padaria. Né? Esse mundo está perdido. Olha, como é que pode um negócio desse? Aí, senhor Manuel, e o que o senhor fez? Passei para frente. Então, a pessoa está falando que o mundo está perdido porque passaram nota falsa para ele. O que eu quero a obrigação dele? Levar no banco, né? Recolher, né? Nota falsa, não depositar, né? Porque o banco não vai ficar com... Né? Mas, olha, para ali, né? Não, eu passei para frente. Então, nós temos que dar exemplos, né? Nós temos que ser exemplo. Então, uma vida aperfeiçoada, nós temos que começar por nós, né? Começar, assim, a dar exemplos, né, da nossa vida, né? Então, Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a referência. E nós fomos chamados para ser a sua imagem. Então, é nele que nós temos que espelhar, e não nas outras pessoas. Olha, aqui só tem esperto. Dá. Mas nós não podemos seguir o modelo do mundo, né? Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, não é? Então, nisso, irmãos, você não imagina, essa é a contribuição que a igreja foi chamada para fazer a diferença. Mas se nós falamos, eu estou num jogo, né? Passou para mim prejuízo, eu repasso para o outro. Mas que diferença que você está fazendo? Pastor, mas eu vou ficar com prejuízo. Você não acredita na justiça divina? Né? Você não acredita que Deus é poderoso para te dar muito mais, se você der um bom exemplo? Né? Então, quantas vezes você, né, não surpreende alguém quando você pega troco errado? Não sei se já aconteceu. Outro dia deu um troco para cobrar 15, dei 20, né? E a pessoa do caixa voltou como se fosse 50. Eu, como veio junto com toda a coisa lá, não conferi, fui embora, né? Aí depois eu percebi e voltei lá no... eu não conferi na hora, me desculpa, né? Mas você me deu o troco errado. Desculpa, a sua obrigação era conferir aqui.
Se o senhor não conferiu, agora não tem conversa. Peraí, você não entendeu. Você me deu a mais. Né? Ah, é? Entendeu? Então, a pessoa já vem assim, né? Por quê? Quantos voltariam? Já são poucos. E ainda depois da pessoa ser grossa, falar, agora você vai ficar com seu prejuízo. Né? Mas então, irmão, nós temos que sermos o exemplo. Né? Mesmo que tiver tudo contra você, qual que é o certo? Nós temos que agir e ser, não, eu faço questão mesmo de devolver, não tem interesse nenhum, não me pertence, o que é meu, o que é meu, brigo pelo que é meu. O que não é meu, por favor, né? Então, as pessoas não estão acostumadas com isso, mas nós temos que fazer a diferença, não é verdade? Foi para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença, né? Então, o propósito de Deus, né, não é julgar as pessoas, dar cacetada. O propósito de Deus é ajudar as pessoas a superar, né? Superar o modelo que ela é hoje, né? Nós fomos chamados para fazer a diferença, ajudar as pessoas a superarem. E à medida que tem alguém que vê você agindo assim, e fala assim, ó, eu estou agindo errado, né? Eu tenho que ser igual a pessoa ali, né? Então nós temos que ser exemplo, né? Agora, se é uma pessoa igual da padaria, né? Para onde vai parar? Ah, eu passei, né? Aí vamos falar assim, né? O crente da igreja tal passou uma nota falsa. Olha que bonito, né? É isso que o diabo quer, né? E põe lá no jornal ainda, né? A pessoa, ainda se tiver um cargo na igreja, melhor ainda. Tem um livro, né? E já virou até filme, que fala assim, no seu lugar, o que faria Jesus? Né? Irmãos, mas isso aí, é isso aí mesmo. A nossa referência é Jesus. Pensa isso, né? Como é que agiria Jesus, né? Em situações que você foi injustiçado, situação que você foi caluniado, situação isso, situação aquilo. Jesus, ele levou todas as chibatadas, tudo, né? E não reagiu como ovelha muda, ele seguiu para o matadouro, né? Então, nós temos que entender isso aí, né? E ser um exemplo para nós, né? O que faria Jesus. Então, Deus está usando a minha vida, a sua família, para que as pessoas sejam melhores. Né? Então, como é que nós vamos ser melhores se nós... Né? Então, ele está fazendo um laboratório. Né? Situações que acontecem contigo, comigo, é um laboratório para as outras pessoas verem. Agora, se você, ao invés de colaborar com Deus, se você continuar igual ao mundo, como é que Deus vai dar esse exemplo? Né? Então... nós estamos falando aqui, né, o Espírito Santo, ele sempre vai dar a palavra da verdade. Sempre nós temos que seguir a verdade. Não importa, irmão, sempre siga a verdade, né? Nós não podemos perder Jesus de vista. É como se Jesus, né, às vezes tem hora que parece que Jesus está distante, né? Mas não perca de vista, né? Imagina você na 25 de março com seu filho, no dia final do ano. É que lá é gente apertando, tá? Eu me lembro no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, né, em 87, parece, 87, 88, muito tempo, né? As crianças eram pequenas, o Rodrigo deveria ter 7 para 8 anos, né? É isso aí. E nós fomos no Maracanã, eu morava perto do Maracanã, nós fomos no Maracanã no final do ano, que ia vir a Xuxa, de helicóptero, né? O Papai Noel, a Xuxa e tal. E era uma festa que tinha gente para todo lado, né? E eu tinha um vizinho, um parceiro nosso lá, naquela época ainda não era cristão, né? Ainda não conhecia Jesus, mas eu tinha esse vizinho que a gente sempre andava junto, ia para a praia junto, ia para todo lado junto, né? Eu tinha criança na nossa faixa, na mesma faixa de idade do nosso. Vamos lá ver a Xuxa? Não. Lá fomos nós com as crianças, ele com os dois dele e nós com o Rodrigo e a Lília, né? Entramos. Meu amigo, quando a gente entrou no estádio, a multidão, eu tinha levado o saco de biscoito, não sei se é ele que estava segurando, né? Sabe aqueles biscoitos polvilho? Né? Aqueles polvilhos desse tamanho assim, né?
E vai. A multidão começou a apertar. Eu grudei na mão deles, porque eu vi que estava levando embora. Eu grudei na mão dele e saí arrastando, né? Quando nós chegamos em casa, a gente começou a dar risada. O polvilho virou pó. O saco de biscoito era pó, farinha, né? Falei, imagina se a gente tivesse largado a mão dos nossos filhos, né? Jesus é assim. Nós não podemos perder de vista. Às vezes a multidão, as coisas, o problema é o efeito da multidão. Às vezes as coisas vão arrastando, entendeu? Gruda, como se grudasse na mão do seu filho, gruda na sua fé. Não perca Jesus de vista, não perca a verdade de vista, porque é ela que vai sempre nos tirar de toda encrenca, tá? Siga a verdade, siga Jesus, não perca de vista. É muita gente, não importa. Jesus, né? Assim como, estou dando um exemplo, né? Eu grudei na mão dos meus filhos e falei assim, não, ninguém vai arrancar eles de mim. Porque se eu perdesse eles ali, olha, é muita gente, muita gente. Às vezes a nossa vida, né, nós somos arrastados, mas se você grudar o olho em Jesus, né, na verdade, né, você, não importa a situação, você não vai ter problema nenhum. Você vai sair de lá e depois dar risada do que passou, porque Jesus, né, a palavra é sempre aquela que vai prevalecer. Não tem nada com que se preocupar. Então, quando nós estamos falando isso aqui, de fazer juízo de valor das pessoas, né, então, nós temos que viver assim, com esse entendimento. Primeiramente, nós podemos fazer juízo de valor das pessoas? Podemos e às vezes devemos. Por exemplo, se você é um líder, né, na sua empresa, você tem que avaliar o seu pessoal, né? É obrigação sua, né? Muitas situações, né, por exemplo, um juiz, ele é pago para julgar, né? É a função dele. E tem hora que nós temos que fazer a avaliação, e a própria palavra diz que, aqui que nós vimos, né, temos que avaliar o espírito, né, saber de que espírito aquilo ali, saber. Tem hora que tem que julgar, mas o que acontece? Não faça isso levianamente. Tem gente que faz 2 pesos e 2 medidas, né? Não pode. Esse é meu parente, aquele eu não conheço, né? Não pode, né? Nós não podemos, assim, ter 2 pesos e 2 medidas. Então, a gente falar é fácil. Falar que a pessoa errou é muito fácil. Não é verdade? Sair falando que a pessoa fez isso, fez aquilo, é a coisa mais fácil que tem. Agora, a pergunta é, quem é que vai ver a situação daquela pessoa para poder... Em que situação que foi que aconteceu, né? Qual é a situação? O que aquela pessoa está precisando? Às vezes, por exemplo, as pessoas julgam de forma assim, né, pela aparência, não sabe o que está passando. Eu já contei aqui um caso daquele homem que entra no vagão do metrô, né? O metrô está vindo assim, né, tranquilo, tinha lá umas 20 pessoas, né? Não tinha confusão, não tinha nada. As mulheres sentadas no seu banco. Entra um homem com 3 crianças. Aí essas crianças começam a fazer loucura, né? Corre, tropeça e cai no colo de uma senhora e já esbarra no outro. E o pai não consegue controlar aquelas crianças, né? Aí alguém levanta e dá um berro. Essas crianças não têm pai? O que você está fazendo aqui que não toma uma providência? Aí o homem, até chorando, falou assim, eu estou tentando. E quando eu falo isso aqui, eu me emociono, porque ele fala o seguinte, eu estou vindo do hospital, minha esposa acabou de falecer. Eu não tenho o que fazer, eu não sei. Então tem hora, se você dá uma paulada naquela pessoa, você não sabe como é que aquela pessoa está, né? Então, irmãos, se coloca no lugar da pessoa, né? Vamos ver o que está acontecendo. Mas, assim, é hora de julgar, mas depois que você tiver conhecimento pleno, né? Porque senão você vai fazer aquilo que a palavra está dizendo, não julgueis para não ser julgado.
não julgueis errado, né? Cuida, e mais do que isso, né? Nós vamos ver aqui que tem pessoas que, você já viu falar aquela história? A pessoa fala assim, ó, o galo cantou não sei aonde, e ele já sai falando? Porque eu não entendi nada. Eu vou explicar, né? Tem gente que fala o seguinte, o galo cantou, né? E já sai falando, depois o galo do fulano, que acordou todo mundo. Mas você viu? Para acusar? Como é que você sabe, você nem viu, e você já sai falando, porque você ouviu dizer que o galo cantou, e você nem viu. Agora, mesmo que você tenha visto que o galo é a do fulano, o que você vai ganhar de estar falando para todo mundo que aquele galo é a do fulano que cantou? Né? Precisa, né? Então, às vezes, irmão, nós temos vontade de sair prejudicando as pessoas. Ah, tá bom, mas tem que levar umas para poder aprender. Mas não será que não seria melhor, né? Você falar de Jesus, deixar que aquela pessoa conheça através da sua vida, né? Vale a pena seguir a Jesus, né? Então, nós temos que entender que não saia falando das pessoas, porque a palavra diz que depois nós prestaremos conta de cada palavra que nós falamos, né? Cada coisa que nós fizermos contra as pessoas, nós vamos ter que prestar conta. Então, Jesus fala o seguinte, né? Olha primeiro a viga que está no seu olho, então precisa tirar ela para depois você ver, né, o que está no olho do outro. E outra coisa, tem gente que tem maldade no coração e acha que todo mundo usa de maldade, né? Tem gente que está com maldade e fala, não, aquela pessoa fez por querer, calma, né? Não toma esse juízo, né, pelo que você está sentindo. Você já viu falar aquela frase, quem usa, cuida? Né? Eu não sei, eu já ouvi falar muito isso aí, né? Quem usa, cuida, ou seja, a pessoa que faz errado começa a achar esse erro nos outros, né? Então, primeiro tira a trave do seu olho, né, para depois buscar, então, atribuir, né, o cisco que está nos outros olhos. Né? Então, quando nós falamos dos outros, né, parece a coisa mais fácil, mas nós temos que ter... É fácil falar, sabe por quê? Porque a pessoa que fala não pensa no que vai acontecer. A pessoa fala com irresponsabilidade, não pensa o que pode acontecer. Alguém já falou o seguinte, né? É como se eu falar dos outros. É como se você subisse no Terraço Itália com um travesseiro de pena e soltar lá umas 2.000 penas lá de cima do Terraço Itália e o vento leva. Aí eu quero ver você recolher cada uma delas, não é? Quero ver você recolher cada uma daquelas penas. Então, nós temos que olhar bem, né? Porque é fácil falar, mas nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós falamos. E eu vou falar aqui para você as responsabilidades agora para nós caminharmos aqui para a conclusão. Primeira coisa, primeira responsabilidade que você tem que pensar antes de julgar uma pessoa, antes de declarar o seu, né, veredito, que aquela pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, você tem que saber que aquela pessoa também é um cristal divino de Deus. Eu vou repetir. Aquela pessoa que você está disposto a fazer julgamento, ela também é um cristal divino de Deus. Se você trincar, ai daquele que trincar um cristal da cristaleira de Deus, tá? Lembra o que Jesus falou? Se algum de vocês fizerem perder um dos meus pequeninos, ai de vocês, porque seria melhor ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se atirado na maior das profundezas do mar, tá? Então o julgamento, né, é responsabilidade. Por isso, né, é fácil sair falando, mas pensa bem, porque tem uma frase, né, que eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, quem fala muito dá bom dia a cavalo, já ouviu falar? Isso aí? Quem fala demais dá bom dia para cavalo, né, passa a cavalo, assim, é que isso é frase do interior, né? Se dá bom dia para cavalo, você está mal, né?
E se a pessoa chega ao ponto de dar bom dia para cavalo, se ele julga muito, ele vai julgar errado. E vai vir bordoada para cima dele depois, né? Então é isso que nós estamos falando, a primeira responsabilidade, né? Nós temos que entender que aquela pessoa também é um cristal de Deus, né? Divino. E se nós, né, agirmos assim, para trincar aquele cristal, né? Deus está falando, foi para isso que eu te chamei, né? Foi para isso que eu separei você, foi para isso que eu tirei das trevas, né? A segunda responsabilidade, como eu estava falando, é fácil detonar a vida de uma pessoa falando dela, né? Difícil é ajudar aquela pessoa. Quantas pessoas você já viu se preocupando em ajudar uma pessoa que está passando por situação? Irmão, de novo, nós fomos chamados para fazer a diferença, ajudando quem precisa, e a nossa maior glória é ver a pessoa recuperada. Não só na casa de recuperação, né? Porque a gente está acostumado, leva lá no dependentes de álcool, né? Vamos lá, leva lá no dependente químico e tal, né? Aí a gente fala. Não. Um trabalho de discipulado, um trabalho de amor, um trabalho de paciência, de misericórdia, né? Isso aí, irmãos, isso aí, Deus está buscando, né? Pessoas que se colocam na brecha. Então, a nossa função de trazer o amor, de trazer, né, a vontade de ver a pessoa bem, tem que ser maior do que aquele que está se afundando e você pisar na cabeça dele, tá? Então, quando nós julgamos, nós estamos afundando mais aquela pessoa, né? Então, nós estamos vendo uma pessoa perdida, né? Ela lembra do laço do passarinheiro, né? Ele não consegue sair sozinho. Nós precisamos de oração, de misericórdia, pedir a ajuda de Deus, né? E aquela pessoa, né? Deus vai ouvir a sua oração, você vai movimentar, e aquela pessoa vai dar a volta por cima, e um dia você vai falar assim, orei por você, né? Não é melhor do que ele saber que você foi um dos que tentou acertar ele, né? Então, a terceira responsabilidade, que você está trazendo uma acusação para uma pessoa que errou, né? Jesus, ele, quando foi com aquela mulher, né, pega em adultério, né, o que ele falou? Todo mundo falou, Jesus, essa mulher aí, foi pega em adultério, e a lei diz isso, nós temos que apedrejar ela, né? E aí, o que o senhor me diz? E o que Jesus falou? Jesus começou a escrever na areia, e falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Ele começou a escrever na areia. Eu já vi algumas pregações do pastor falar assim, olha, ninguém sabe o que ele escrevia, né? Mas ele disse que ele poderia estar escrevendo o nome de cada um deles, fulano e tal, né? Opa, é verdade, né? Ciclano, né? Então, nenhum atirou a pedra. E ele falou para a mulher, cadê os seus acusadores, né? Foram embora? Então, se não acusaram, nem eu. Vai, não peque mais. Então, quando nós falamos aqui, né, de uma situação dessa, lembra essa situação, antes de a gente atacar aqui a primeira pedra, né? Como é que Jesus fez, o exemplo que ele deu para nós, né? E não ser leviano, né? Como é que a gente gostaria? E a outra responsabilidade é o seguinte, um dia nós podemos ser o errado. Um dia, eu e você podemos estar sentados no banco dos réus. Se um dia misericórdia, né, acontecer, como é que você gostaria de ser tratado? Né? Porque você errou. Crucifíquio, ou ser tratado com dignidade. Entendeu? Então, do jeito, né, ame ao próximo como a si mesmo, né? Do jeito que você gostaria, se você tivesse, lógico que ninguém, não desejando nada para ninguém, mas se acontecesse isso aí, né, você não queria ser bem, né, tivesse tratado com amor, com consideração, né? Errou, nós podemos errar, né? Ninguém sabe o nosso de amanhã, mas assim, eu trataria como eu gostaria de ser tratado, né? Essa é outra responsabilidade, né? A mesma medida que medires, medirão também. Tá? Lembra dessa passagem? Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que medires, vos medirão
também, né? Então, quando nós temos aqui essa situação aqui, Deus está trabalhando no nosso coração para que nós tenhamos essa visão de igreja, tá? Para que a gente possa, assim, crescer nesse aperfeiçoamento de amor, né? De consideração, se tiver... Tem situações que nós temos no trabalho, tem situações que você não pode fazer nada, mas tem situação que você pode fazer, né? Então, às vezes é na sua casa, na sua família, às vezes... Então, nós temos, assim, muitas situações em que nos dá a oportunidade de falar. Então, aí você lembra a responsabilidade. Lembra o que Jesus nos ensinou, né? Então, nisso, nós vamos ter uma postura, né, com forma não omissa, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou responsável por uma equipe, e tem uma pessoa que está indo mal, né? Eu não posso falar que essa pessoa está indo mal, porque senão ela vai perder o emprego. Ou se você não falar, quem vai perder o emprego é você, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas antes de você entregar aquela pessoa, o que você faz? Dá feedback, né? Fulano, o seu trabalho aqui está ruim, né? Do jeito que está indo aqui, você não vai durar muito tempo, não, né? Melhora, você precisa de ajuda, precisa fazer um curso, precisa dar né? O que você precisa? Irmão, quem nunca teve dificuldade de matemática, por exemplo, né? Eu, graças a Deus, eu sempre fui bem de matemática, mas não sempre, porque o segundo ano da escola eu repeti. Então, era uma vergonha falar que você era repetente, entendeu? Não sei se alguém lembra da infância, hoje, acho que não se fala muito isso, mas na minha época, né? Fulano é repetente, né? E eu repeti o segundo ano. Primeiro ano eu passei na marra, né? Passei batendo na trave, no segundo ano eu repeti. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque as dificuldades que eu tinha para entender as coisas, eu fiz de novo o segundo ano, com louvor. Passei em primeiro lugar no segundo ano, passei em primeiro lugar no terceiro ano, passei em primeiro lugar no quarto ano, fiz faculdade, passei em primeiro lugar. Ou seja, a partir do momento em que eu repeti, eu recuperei, né? Sei lá, não sei explicar, não entendo dessa questão aí cognitiva, mas eu sei que deu um up nos meus conhecimentos. Então, nós precisamos entender isso. Às vezes a pessoa tem dificuldade e aí precisa de ajuda. Aí você põe um professor particular, se você puder, você dá uma força. Se é uma pessoa que está no pecado, você vai orientar, né? Então, irmãos, nós temos que investir, porque todos nós temos algum ponto que nós precisamos de ajuda. Aí, para nós encerrarmos, né? Quem sabe a pergunta não responde. Quem sabe a resposta, né, não responde. Eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta bem diferente aqui. O que você tem na sua casa? Nós temos aqui na igreja, você tem no seu trabalho, e Deus não tem no céu. Se você souber, não responde, né? Então, o que você tem na sua casa? Tá? Nós temos aqui na igreja. Então, não é uma coisa assim tão feia para ter na igreja, né? Ô, pastor, né? Você tem lá no seu trabalho e Deus não tem no céu. Então, para você, talvez você saiba, né? Quem fez curso de casais conosco, a gente já falou sobre isso aí. É um lixo, um cesto de lixo. Sabe por quê? Porque todos nós somos recicláveis para Deus, entendeu? Nós não somos assim, caso perdido. Deus olha para nós e fala assim, tem jeito, né? Então, se você entender que Deus olha para nós, assim como Jeremias, né? Ele foi lá, Deus mandou ele lá ver a casa do oleiro, né? Vê lá o que acontece lá na casa do oleiro. E que o oleiro estava fazendo um vaso, dava errado, ele não tinha dúvida, quebrava, fazia de novo. Então, Deus, quando nós, né,
nós buscamos a Ele, Deus nos faz novo, né? Quantas vidas tortas a gente conhece, nós mesmos podemos falar, né? Tem situações, eu tinha uma vida torta mesmo, Deus me fez novo, né? E tem aquela pessoa, Deus não pode fazer novo, né? Qual é o nosso grau de misericórdia, né? Então, nisso aí, nós começamos a olhar, né, aquilo da forma como Deus olha para nós, né? Nós temos que olhar as pessoas com o mesmo amor de Deus. Deus, Ele olha para nós, Ele nos amou, fez o que fez, colocou a gente nessa igreja, nos deu essa oportunidade de ouvir essa palavra, porque muitas coisas vão ser melhor se nós estivéssemos fazendo coisas erradas, né? Sem pensar nas consequências, dá tempo de mudar, né? Então, eu convido aí o grupo do louvor a vir aqui para fazer um vaso novo. Vamos encerrar com esse louvor, e aí a gente vai orar com vocês. Se essa palavra entrou no seu coração, né? Não pense que você é o único, para todos nós essa palavra é importante. Olha, essa palavra veio para mim, não, para todos nós. E muitas pessoas aí, né? Que Deus fala o seguinte, olha, você tem endurecido o coração, e não foi para isso que eu te chamei, né? Eu te chamei para que nós sejamos, entender, né? Levar o amor para as pessoas, e não levar o julgamento, né? E tirar a pessoa do nosso circuito, né? Glória a Deus que nós temos sido uma igreja acolhedora, né? E pedimos sabedoria para Deus, né? Porque nem sempre nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Então, cada vez mais, né, que Deus possa colocar a pessoa no nosso meio com disposição para poder levar ajuda, né? Que nem o Daniel testemunhou aí, né? Aquelas pessoas precisando de ajuda. Cada vez que a gente pode fazer alguma coisa que não estava no seu script fazer, é uma vitória, né? Porque você sabe que ninguém tem obrigação nenhuma, mas se você faz para um pequenino como esse, você está fazendo para Deus. Fique em pé, vamos estar orando e agradecendo e encerrar com esse louvor.